nós, através de nós, apesar de nós. Viu? É só por isso. A honra é só dele. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Senhor. Alguns dias atrás, o pastor Júnior me telefonou pedindo se eu podia pregar no culto das 8h30 e também no das 11 horas. Algumas pessoas tinham pedido para nós que a gente pudesse pregar também das 8h30, porque quando você vem e assiste no local, a unção é diferente, né? Então, que eles também gostariam, não só de ver através do YouTube, mas que eles tivessem essa possibilidade de, junto aqui, cultuar a Deus e receber esse impacto desse tempo na presença de Deus. E, por causa disso, aceitei e já tinha preparado toda a pregação. Só que o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uma querida, na terça-feira de manhã, ela me mandou um WhatsApp. Eu não sou internauta, eu não abro o WhatsApp toda hora, eu vou ficar sem responder para você. Estou feliz porque agora eu sei mandar coraçãozinho, está tudo bem, está tudo certo. Às vezes eu vejo uma vez por dia o WhatsApp, às vezes não vejo, então faz parte disso. Mas naquela manhã, terça-feira dessa semana, eu acordei e eu abri o WhatsApp e ela foi a primeira coisa, a primeira mensagem que entrou. Taninha estava me mandando um WhatsApp contando das fábricas que estão sendo fechadas, das pessoas que estão sendo mandadas embora, da tristeza que está havendo no nosso país. E aquilo foi me deixando tão preocupada com as vidas, com as pessoas. A quantidade, o número era tão grande, gente, de pessoas que estavam sendo mandadas embora. Aquilo foi me assustando, foi gerando em mim um medo, aquilo foi se transformando em pavor. E eu estava assim, eu estava perdendo o chão naquela hora. E eu só me lembro de eu ficar orando a Deus e falar: Senhor, livra, Senhor, o teu povo, fortalece teus filhos para esses dias maus. Era isso que me vinha, porque eu senti que o diabo estava se levantando com tudo para poder roubar nossa paz, roubar nossa alegria, tirar o nosso prazer de viver para Cristo. E aí eu me lembrei que na noite anterior, antes de dormir, eu sempre fico lendo a Bíblia, né? Tento ler a Bíblia uma vez por ano, e estava lendo uma passagem, e aí, mas assim, veio ao meu coração, foi queimando, o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Quando eu estava lendo na segunda noite, foi muito forte a reação, e eu pensei, qualquer dia eu vou sentar para escrever sobre esse versículo. Mas eu não podia imaginar que naquele momento, aquele versículo ia falar comigo já para a manhã seguinte, para o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós cristãos, nós só vamos conseguir combater os dias maus, combater esses dias de trevas, esse mundo tenebroso que tem acontecido conosco, se nós permanecermos firmes com Deus, andando com Deus, estando com Ele em cada momento, para que a gente possa, se apoiando nas palavras dEle, a gente possa aprender a descansar. Realmente os dias são maus. O Salmo 46, versículo 1 diz assim, olha: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós precisamos crer nisso. Crer que Ele é o nosso socorro, presente, bem presente na hora da nossa angústia, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce, Ele é aquele refúgio que você pode correr quando você não está bem, quando você está desanimado, quando você está triste, quando você está preocupado, quando você está ansioso, né? Porque é isso que esse versículo diz: socorro bem presente na hora da nossa angústia, né? E aí eu, pensando na Igreja de Cristo, me veio um versículo à mente. Tudo isso que eu estou contando para vocês foi acontecendo na terça-feira de manhã, tá? Salmo 124, versículo 1 a 3a, ele fala assim, olha: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, e eles estão precisando disso hoje, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos.
Nós somos o Israel de Deus. Nós somos aquelas pessoas que, assim como o povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós também somos esse povo. Então, se não for o Senhor na tua e na minha vida, a coisa vai ficar muito ruim. Porque coisas ruins acontecem com todos. Acontecem com bons, acontecem com maus, acontecem com crianças, acontecem com os adultos, acontecem com o crente e até os que não são cristãos. Coisas ruins acontecem. E você vê isso claramente, Jesus avisando em 1 João capítulo 16, versículo 33, quando ele fala para os discípulos: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele estava falando isso naquele último jantar que ele estava tendo com seus discípulos, com seus amigos, né, aquela refeição gostosa, e ele sabia que o tempo dele era chegado. Ele sabia que seria um momento de muita luta, que ele estaria lutando, inclusive, contra a sua própria vontade, contra o plano de Satanás, de roubar a vida dele, de tirar a vida dele. O que Satanás não sabia que isso fazia parte do plano de Deus, né? Mas ele estava, naquele momento, tendo que enfrentar a si, a Satanás, mas tinha um plano por trás de tudo isso. Então, naquele momento, ele, sabendo que os seus queridos teriam também lutas que viriam, e, gente, tem uma palavra na vida que me assusta, na Bíblia, que me assusta muito. Ele fala assim que aqueles homens, os primeiros cristãos, alguns, vocês sabem, já viram filmes, foram lançados a leões, mas nós também está escrito na Bíblia que foram cerrados ao meio. Olha que coisa louca. Então, se não for Deus para você passar tudo isso, como que nós vamos suportar? Não tem como, né? E ele, sabendo disso, ele fala essas palavras: no mundo tereis aflições, mas assim como ele venceu a carne, Satanás, venceu a morte, ele tirou da mão de Satanás a chave do inferno, a chave da morte, nós também podemos. E eu gosto de pensar uma frase, eu repito isso pelo seguinte: muitos perderam, queridos, mas ninguém morre 1 minuto antes, nem 1 minuto depois, porque quem tem o controle, eu não estou dizendo que é ele que mata, ele tem o controle de tudo que acontece conosco. E aí, eu fui me aquietando quando eu comecei a me lembrar desse controle de Deus, essa maneira como Ele cuida de tudo, porque os dias são maus, isso é uma realidade, eu não posso negar, falar, não, está tudo bem, que tudo bem, nada. Tem muita gente sofrendo e sofrendo muito, mas o nosso Deus, Ele é maior do que tudo e qualquer coisa que possa chegar até você. E aí me veio outro versículo à mente, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18, diz assim, ó: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Queridos, nem tudo que a gente quer vem de Deus. O Caio vai pregar um dia: o querer e fazer vem de Deus. Mas não é tudo que você está falando eu quero, é que vem de Deus. Só quando nós somos controlados. E aí, ele está dizendo que quem anda no Espírito vai ter a sua carne controlada, vai ter a sua vontade, os seus desejos controlados, mas não é pelo teu Espírito. Ele está dizendo que quem anda no Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, aí sim, nós vamos conseguir controlar todos esses carne, espírito, carne, desejo, vontade, elas vão ser controladas. E aí nós vamos conseguir fazer o que a palavra de Deus nos ensina que Jesus fez. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Não é toda hora que é fácil você falar: Senhor, seja feita a tua vontade. E não vem dizer que é, porque não é fácil você falar isso todo momento, né? Mas quando você anda no Espírito, ele está dizendo que o Espírito vai te controlar. E é interessante porque Gálatas 5:22, ele está te dando uma outra promessa. Ele está dizendo que o fruto do Espírito é... E aí ele cita 9 características. Ele fala amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quantos de nós estamos precisando de características que estão à disposição através do fruto do Espírito?
Eu tenho visto pessoas queridas que têm fé em Deus, mas que estão sentindo que falta de alegria. Nós precisamos orar a Deus para pedir: Senhor, renova a nossa alegria, renova a nossa força, Pai. Quantos crentes nós podemos dizer, Pai, que já não são mais fiéis? Fidelidade é uma característica que deveria ter na tua vida e na minha vida. É o que a palavra de Deus está dizendo. Quando o Espírito domina sobre nós, é característica do Espírito, não é nossa. Nós não temos, mas nós podemos recorrer, porque Ele habita em nós. Então nós podemos praticar. Agora, quais dessas características estão faltando na tua e na minha vida? Porque esse é um objetivo. Como que a gente vai conseguir ter essas características? Eu pesquisando um pouquinho, estava faltando alguma coisa, mas isso é uma conversa pessoal minha com ele, cada um vai ter a sua para ver o que é. Porque a Bíblia diz que nós que somos de Cristo, nós já fomos comprados por um alto preço, e nós crucificamos. Olha o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Nós morremos com Ele naquela cruz, querido. Você pode olhar para a cruz, hoje ela está vazia, mas mesmo quando você vê Jesus numa cruz, você tem que entender que é você, sou eu que estamos ali crucificados, porque nós morremos com Cristo e agora eu e você podemos, o que está escrito aqui, viveremos com Ele. É assim que diz. Tudo isso estava me passando pela cabeça e aí a minha alma foi... Sabe quando você vai se tranquilizando? Porque eu estava conseguindo naquele momento levar minha mente cativa até o trono da graça. Eu estava levando a minha mente cativa à palavra de Deus. Aí, tenho que fazer um parênteses, porque às vezes você deve perguntar, por que essa mulher, toda vez que ela prega, ela faz a mesma coisa? Ela fala como foi que surgiu a pregação dela. É porque essa igreja é uma igreja que forma líderes. E se você é um líder, você... foi escolhido por Deus para testemunhar, você foi escolhido por Deus para pregar, para falar, testemunhar sobre quem é esse Deus. Se nós estamos formando, Deus de repente pode usar um WhatsApp, um filme que você está assistindo, uma palavra que seja, uma cena que você vê, e Ele começa a falar com você. A única diferença é que na hora que eu percebo que Deus está fazendo alguma coisa, eu paro e pego um papel e um lápis. E é isso que nós precisamos aprender. Como aprender a ouvir a voz de Deus? E essa, como eu disse, nós estamos falando que Deus tem o controle de tudo, então Ele pode usar qualquer coisa para falar com você, para falar comigo. E a primeira coisa que Ele fala que nós devemos fazer para resistir a esses dias maus, para enfrentarmos o diabo, é justamente ser cheio do Espírito Santo. Mas, em outras palavras, o que representa realmente ser cheio do Espírito Santo? Entre outras coisas, Colossenses 3, 2, ele vai mostrar para nós o que é isso. E ele fala assim, olha, pensem nas coisas lá do alto. Foi exatamente isso que eu fiz na hora que eu vi todo aquele número de pessoas no Brasil que estavam sendo mandadas embora. A minha preocupação não era só com o Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, aqui tem um segredo, Colossenses 3, 2, ele fala assim, ó, pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós agora podemos e precisamos ter o domínio naquilo que nós sentimos, pensamos, desejamos. Hoje, aquele que é nascido de novo tem a possibilidade de ter livre-arbítrio. Eu sempre disse que o ser humano foi criado com livre-arbítrio, e é verdade. Deus nos deu essa característica de criar, de ter a liberdade. Só que nós a perdemos. E somente com a morte de Jesus é que nós recuperamos novamente. Eu gosto de pensar o seguinte, você está sendo chamado para implantar um reino. Você, como foi falado, nós somos ETs, é porque nós não pertencemos a esse mundo. Nosso reino é outro. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para implantar esse reino de Deus, e nós precisamos usar tudo aquilo que estiver ao nosso dispor para falar quem é esse Deus. Você é peça fundamental na mão de Deus. Use, pregue a tempo, a fora de tempo. Só agora você tenha liberdade de falar, eu não peco mais.
Antes eu roubava, eu não roubo mais. Eu não roubo nem a Deus, não dando dízimo e oferta, eu não roubo nem ao... A gente fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente não rouba. Mas esses dois são claros. Mas se alguém roubava antes, não pode roubar mais. Se alguém antes tinha uma vida X, não pode ter mais. Às vezes você olha tudo isso, eu estou convertida há 42 anos, você está vendo esse filme, você viu essa história. Queridos, eu tenho meu coração tão grato a Deus, e eu falo com a boca cheia, se eu não tivesse tido um encontro com Jesus, eu já devia estar no 3º, 4º casamento. A minha vida teria sido um horror. Os meus filhos, misericórdia. Então eu não me vejo mais no direito de entristecer o coração dele. Eu já fiz muita bobagem. Agora eu tenho que viver para ele. Há uma diferença. Aquilo, eu sei, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está te dando uma nova chance, uma possibilidade de tudo novo, um novo andar, um novo caminhar, uma nova fala. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos, porque agora nós nascemos de novo, voltar a ser controlado pela nossa vontade, desejo. Isso é carne. Tem que ser o Espírito Santo. E o diabo sabe como roubar a tua alegria, a nossa paz. Quantas pessoas já estão desistindo de Deus? Quantas pessoas não vêm mais ao culto? Quantas pessoas vêm, está assim, é mais duro o coração, não entra nada. Você perguntar depois, nem sabe o que ouviu. Quantas pessoas estão não só se afastando de Deus, mas estão até mesmo apostatando. Ou seja, nem creio mais, nem creio mais. E ele sempre vai tentar te levar para a realidade daquilo que teu olho está vendo, daquilo que você está vivendo. Olha o que está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, em algumas traduções está escrito concupiscência da carne. Os desejos dos olhos, na outra tradução, concupiscência dos olhos. A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo que está se referindo aqui à palavra de Deus, na tradução, no original, ele está falando sobre cosmos. E a nossa sociedade, a organização humana que nós vivemos, ela está organizada, centrada em princípios totalmente errados, princípios que estão vindo diretamente do inferno, para tentar controlar a tua e a minha vida. Sabe o que quer dizer concupiscência, segundo o dicionário? Desejo intenso de bens materiais, apetite sexual. Então, hoje em dia, o que eu e você estamos vendo? Nós estamos vendo injustiça, egocentrismo, tudo está girando em torno de nós. Nós estamos vendo arrogância, nós estamos vendo corrupção, engano, mentira, irresponsabilidade, nós estamos vendo acusação, nós estamos vendo divisão, ira, facção. As pessoas estão lutando, eu tenho direito, eu quero, eu posso, eu faço. Esses direitos são ensinados, esses valores são ensinados por Satanás. Nós que nos convertemos, temos agora a Bíblia como padrão nosso de vida. Ou eu creio no que está escrito, não dá para você falar, olha, isso eu creio, isso eu não creio. Não, isso eu gosto, isso eu não existe isso. Agora é plano de Deus, padrão de Deus, é o que está escrito. Por isso que Jesus, quando foi tentado, ele falava para Satanás, está escrito, a tua e a minha vitória virá enquanto nós estivermos firmados na palavra de Deus. Foi Deus que criou tudo isso. Deus ama o mundo, Deus ama a natureza, Deus ama os animais, queridos. Tudo está no controle de Deus. E o que Satanás quer fazer? Destruir com tudo aquilo que Deus fez. Olha, a nossa natureza está gemendo. Ontem, 4 horas da tarde, tinha 36 graus, gente. Quando aconteceu isso? E dizem que vai piorar, semana que vem vai chegar a 41. Aonde isso? O mundo está gemendo. A natureza está gritando. Satanás usurpou de Adão aquilo que era o direito legal de governar. Então hoje ele pode governar, mas ele deixa de governar em você e em mim quando nós nos apropriamos do que Deus fez. A hora que você entende quem você é,
quem você é hoje, diante de Deus, o que Deus pensa para você. Aquilo que você viu, eu estava conversando, palavra, acho que é podcast, com Lamartine, e ali ele estava falando sobre identidade. Eu falei, espera um pouco, não é mais o que eu penso de mim, é o que Deus pensa de mim. E ele diz que eu sou menina dos olhos dele, então eu creio nisso. Ele diz que nós somos poemas, não importa a tua idade, você foi criado por Deus, há um plano na tua vida, há um propósito para você. Não negue o chamado que Deus tem para você, creia no que está escrito, e não no que as pessoas pensam de você, do que as pessoas falam de você, nem o que a tua idade fala de você. Você não pode viver dessa maneira, você tem que viver baseado no que Deus diz, no que a palavra diz, o que aquela cruz representou para você. Hoje você tem autoridade, voltou para você por causa da morte dele, a autoridade e poder está na tua mão usar. Nós podemos, nós somos mais que vencedores, mas muitos ainda estão, mas Deus, será que pode me usar? Eu não quero nem pensar nisso, tenho certeza que Ele pode. Apesar de mim, Ele pode, e eu não sou melhor que vocês, eu não sou melhor. Vocês que são os visitantes, tem algum visitante aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Bem-vindos, bem-vindos. Tem mais alguém? Bem-vindos. Queridos, quando você sair, ali atrás tem um livrinho, que um dia eu estou na igreja, toco o telefone e alguém fala assim, eis que eu ponho uma caneta na tua mão, você escreverá tudo o que eu tenho feito na tua vida. Saiu aquele livro. Aquele livro não fala de mim, fala dele, o que ele fez. E cada um de vocês poderia escrever um livro também, da história de quem você era, e o que Deus fez na tua e na minha vida. Então não saia daqui sem pegar. O mimo que nós damos para vocês, não tem nada a ver com esta igreja, tem a ver com este Deus. É uma diferença fundamental. Nós recebemos esse poder, nós recebemos essa autoridade. Hoje eu repito para você, hoje você é a voz de Deus nesse mundo caído. Hoje você é representante legal de Deus nesse mundo caído. Hoje, além de tudo, você é embaixador. Você é embaixadora desse Deus. Você foi chamado para implantar esse reino. E aí você fala assim, bom, Raquel, mas o que é essa concupiscência da nossa carne, o que ela causa? Sabe, ele está dizendo no fundo, se eu pudesse esmagar tudo e deixar bem, bem leve, ele está dizendo o seguinte, que a nossa carne, desprovida de Deus, da graça de Deus, nós sairíamos perdendo sempre. Não tem acordo com ela. Ela sempre vai querer, ela é tendenciosa, ela é fraca, ela sempre vai querer o nosso mal. Você vai falar, é prazeroso, é claro, você acha que o diabo vai te atrair com quem? É claro que tem que ser com uma coisa horrível, uma coisa louca, né? Mas o que abriga essa nossa carne, se ela não é controlada pelo Espírito Santo de Deus? Ela abriga as nossas ambições humanas, mundanas, ela abriga os nossos desejos mesquinhos. Tudo tem que ser centrado em mim, o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que ter o controle de todas as coisas. Ela abriga os nossos julgamentos, que fazemos, segundo essas normas, o que? Materiais, egoístas. É isso que nós vamos ter. Então, quando nós agimos fora da graça, quem está dominando? Mas eu quero. Tudo bem, mas esse teu quero pode te levar para o inferno. Ó que loucura, olha que loucura. Então, tanto a nossa carne, os nossos desejos, tanto nossos pensamentos, eles têm que ser transformados. Nós não podemos pensar mais como a gente pensava antes. Me lembrei, enquanto eu estou falando com vocês, eu não era nem cristã, e eu me lembro que um dia eu tive um sonho, eu devia ter o quê? Uns 16 anos, 17. E eu estava num carro, um carro correndo muito, só que eu estava sentada atrás, e não tinha ninguém guiando. E aquele carro passava em cada abismo, era um negócio tão... Olha, volta a cena inteira na cabeça. Hoje, como crente, eu sei que Deus já falava comigo, a tua vida está sem controle. Você está vivendo muito próximo do perigo. É assim que é quando a gente
não tem o pensamento e as mentes transformadas. E aí nós temos que voltar e pensar, puxa vida, isso pode mudar se eu pensar nas coisas do alto, na palavra de Deus. Então, como não ter medo? Como não ficar angustiado nesses dias que nós estamos vivendo? Na luta que eu e você estamos passando, sendo cheio do Espírito. É a única solução para nós. Isso quer dizer que esses problemas, essas preocupações, a nossa, tua e minha ansiedade, elas vão mudar o quê? O peso. É o peso que muda. Esse peso vai nos transformar, porque nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Enquanto você busca a Deus, Ele é aquele que trabalha enquanto você dorme. Uau! É o que a palavra de Deus diz. Ser cheio do Espírito Santo de Deus quer dizer que você agora pode dizer não para a sua carne, que você pode aquietar o seu coração, a tua alma, e você pode aprender a descansar. A minha preocupação enquanto escrevia isso, eu tenho conversado com as pessoas, e às vezes você nem precisa conversar, é só você olhar no olhinho das pessoas. As pessoas estão precisando de descanso. Quanto peso nós estamos carregando, quanta luta, e nós precisamos entrar nessa palavra. E aí na noite anterior, na noite que eu estava lendo a Bíblia, parecia que era assim, estou lendo a Bíblia, vou chegar lá, vou acabar o ano. E aí você chega nessa passagem. Quanto a ti, Moisés, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Nossa. No primeiro momento eu comecei a pensar assim, bom, acho que Deus está chamando a gente para uma vigília. É lógico, porque ficar no monte, né? Eu sei que tem queridos aqui que vão para o monte 2, 3 vezes por semana, né, meu querido que está me ouvindo? Ele vai, ele sobe, ele fica orando lá, mas hoje nós não precisamos necessariamente, podemos ir, devemos ir, se for necessário, se for gostoso para você, vai até o monte, vá lá orar, não tem problema, mas hoje você pode orar no Monte das Cobertas, também está tudo certo. Né? E a vigília seria muito bom, e Deus queira que a gente ainda faça uma antes do final do ano. Por quê? Porque numa vigília você aprende a parar tudo, você quer ouvir a voz de Deus, você quer louvar a Deus, mas também você tem que estar ali com um propósito, eu quero me santificar mais. Mas não era isso ainda que Deus estava falando, tinha mais coisa, tinha algo mais pessoal de que Ele estava dizendo. Porque hoje Deus habita em nós. Enquanto eu estou falando isso para vocês, volta para mim a cena. Porque no Velho Testamento, a arca da aliança representava Deus andando no meio do povo. Quando eles saíram do Egito, aquela arca, aonde eles iam, a arca estava lá. Mas hoje, Ele habita aqui dentro. E por causa disso, tudo eu estou contando para vocês como foi a minha pregação, tá? Me veio a cena, quando Caio e eu fomos para Israel, a primeira vez. Eu digo que eu não queria ir para lá. O próprio Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Então não vem com essa de chegar lá e falar, aqui Jesus caiu com a cruz, aqui Jesus chorou. Não tem isso. Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eu fui com um outro sentido. Bom, o Mar Morto continua sendo Mar Morto. Aqui continua sendo o Mar da Galileia. Então ele andou por aqui. Estou andando nessa região, Samaria, tá? Isso é outra história. Fui com este pensamento. Mas o que mais me chamou a atenção foi na hora que nós chegamos em frente ao que nós chamamos de Muro da Lamentação. Eles não fazem isso. E aí, quando nós chegamos lá, a presença de Deus era tão real. Mas era um negócio palpável, gente. E aí, não sei se foi para mexer com nossa alma, ou se foi para dizer para nós, olha, está escrito isso aqui, e aquilo salta. Olha o que eles falaram para nós, leram para nós em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, 33. Salomão, quando ele tinha acabado de fazer a construção do templo, ele está orando, pedindo coisas para Deus, e de repente, ele faz essa oração. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, nós estamos vindo do Brasil para ir lá, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltando-se para este templo, ouve tu, desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Uau!
Aquilo lá balança a estrutura, né? Mas o que me balançou foi a cena que eu vi. Homens do lado, não, homens para cá, mulheres para cá. E no grupo das mulheres, eu vi uma moça muito alta, ela não podia ter mais que 35 anos. E eu vi que ela era uma freira, não estava com aquelas roupas até o pé, mas a roupa dela batia aqui no meio, para baixo do joelho. Ela era magra, estava com uma bolsa. Pelo colarinho, as coisas, eu sabia que ela era uma freira. E ela está orando em frente ao muro, todo mundo vai à frente ao muro, alguns colocam lá os pedidos de oração. Acabei de ler por quê. E, de repente, essa moça vai saindo. E ela sai assim. Templo, o muro está aqui. Ó. Gente, para sair do muro, para chegar até lá em cima, essa mulher foi o tempo todo de marcha ré. O temor que ela tinha, a presença que ela tinha de Deus, o lugar que ela estava, era tão... Eu não estou falando sobre fé, que todo mundo tem que fazer isso. Eu estou dizendo a reverência do lugar, não o local em si, do Deus que ela servia. E eu fico pensando como hoje nós não damos bola. A gente trata com uma leviandade as coisas de Deus. E aquela irmã, ela estava indo toda contrita, ela estava numa reverência. E eu falei, Senhor, nós precisamos resgatar esse temor, esse amor pelo Senhor, essa maneira de encarar quem é o Deus que nós conhecemos, que tem se revelado a Deus. E naquele momento que aquela mulher está falando isso, e eu estou pensando, uau! Deus fala comigo. E Ele diz assim, você não precisa vir aqui. Você não precisa vir aqui para me encontrar. Eu habito dentro de você. Onde você for, eu vou junto com você. Você entende o que é libertação, de saber que Deus está contigo para onde você for? Que impacto, gente, que impacto, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, Ele está dentro. Eu não preciso estar na frente de todo mundo para ter reverência. É o que eu penso dele, é quando eu estou sem ninguém me ver, como é que fica tudo isso? E Ele continua dizendo, eu estou contigo para onde você for, é isso. Tudo isso veio na minha cabeça naquela terça-feira e eu compreendi que o que Deus estava querendo era um convite. Ele estava fazendo um convite para você e para mim de uma intimidade totalmente diferente. Se nós queremos passar os dias maus, se nós queremos sair vitoriosos desses tempos difíceis, nós só vamos conseguir se nós tivermos uma intimidade diferente com esse Deus. Não pode ser simplesmente um oba-oba, eu vou uma vez por domingo na igreja, está tudo bem, querido. Ninguém se alimenta uma vez por semana. Ninguém consegue viver no dia a dia, nas lutas, se você não tiver essa comunhão com Deus, não consegue. Foi isso que Deus estava dizendo para Moisés, suba para o monte, venha se encontrar comigo e fique aqui na minha presença. Essa é a palavra. Caiu a ficha para mim. O que tinha acontecido à noite tinha tudo a ver com aquela ministração que eu recebi de manhã. E Ele estava dizendo, quanto a ti, Moisés. Mas Ele também estava dizendo para nós, quanto a ti, Raquel, quanto a ti, Caio, quanto a ti, o que nós temos que fazer é estar na presença dEle. Como você vai fazer, eu não sei. Se você vai levantar mais cedo, se você vai saindo do serviço, ou antes, chegando no serviço, ter o seu tempo, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que quem entra no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. É isso que nós temos que entender. Nós temos várias traduções para essa passagem, mas o convite, todas elas é o mesmo, fica comigo, fica comigo. Eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, é pensamento para trazer um futuro e dar uma esperança para nós, que é coisa que está diminuindo, que está machucando, que está deixando a gente ansioso demais. Então, esse princípio de dores, esse período de trevas, só sairemos vencedores se estivermos juntinhos com Ele. É o que a palavra de Deus diz. Não deixe seu coração esfriar, porque depois vai ser muito difícil ser aquecido. Lembra das virgens? Não deixa faltar o azeite. Não deixa faltar o azeite.
Sabe, é somente nessa comunhão com Deus é que nós vamos ser mais que vencedores. O mundo vai passar, essas lutas, as coisas, foi falado aqui hoje, né? Quantos de nós estamos tentando correr atrás do prejuízo? Mas se você se mantiver ali com Ele, a coisa muda. A coisa muda, queridos. Tudo muda a partir do momento que eu e você pegamos um versículo, cremos nele, e começamos a praticar o que está escrito nele. Vem junto para mim, vem aqui, fica juntinho de mim, sabe, tira o nome de Moisés, põe o teu nome, ele está dizendo isso. Eu até usei, hoje, na hora que eu estava falando, eu falei, quanto a ti, Caio, que é mais fácil falar, né, família, quanto a ti, Raquel, vem pertinho de mim, é isso que ele está nos propondo nessa manhã. Então, não olhe para a circunstância, não fica ruminando o teu problema, a tua falta de dinheiro, mas rumine a palavra, fica pertinho de Deus, veja Deus andando com você, te pegando pela tua mão direita, e às vezes se você não tiver força, Ele vai te carregar no colo. Começa a pensar isso. Diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a você. Nós precisamos resistir a Satanás, a nossa carne, aos enganos que a gente ouve toda hora. Usa a palavra, fica pertinho, caminha com Ele, gente. Você lembra, eu já estou terminando, mas você lembra aquela passagem, quando Eliseu tinha um servo, e de repente eles foram atacados pelo exército da Síria, que foi lá, cercou a cidade. Olha o que está contando, vamos ler pela palavra, porque aí fica mais claro aos nossos ouvidos. Segundo Reis 6, capítulo 6, 14 a 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o rei, estou falando do rei da Síria, enviou para lá, para Samaria, cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não era ao redor do homem, não era ao redor da cidade. O compromisso de Deus é com aquele que, buscando a Deus, ele vai fazer a diferença. Por causa do comportamento de Eliseu, da fé de Eliseu, não apenas Eliseu foi salvo, aquele homem, aquele moço, e toda uma cidade foi salva. Querido, Deus te chama para ser esse homem, essa mulher hoje. Você é aquele que vai fazer a diferença. Por tua causa, tua família vai chegar. Por causa do teu posicionamento, as pessoas vão ser transformadas e vão receber bênçãos que você nem imagina. É isso que a palavra está dizendo. Um único homem, uma única mulher pode fazer a mudança total, mudar toda uma história. Sabe, os anjos, se vocês estavam lendo, ele não estava em volta da cidade, ele estava em volta de Eliseu, um homem, por causa da fé dela. Então, essa tua busca vai abençoar muita gente. Glória a Deus. E aí vem a palavra, quanto a ti, vem para mim. Vem pertinho, me busca, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho segredos para revelar para você. É assim que a palavra de Deus, eu estou escrevendo aquilo que vem ao meu coração. Meus caminhos trarão paz e esperança que você precisa nesse momento de luta que você está passando. Não duvide, não tenha o teu coração dividido, não tenha coração dobre, ou seja, ora você crê, ora você não crê, ora você está, não, meu Deus,
Deus, porque nossa, oh meu Deus, eu não, que agora que eu faço, como vai ser? Isso é coração dividido, não podemos. Não deixe que a preocupação tome conta da tua mente, da tua história. Você tem que deixar a palavra entrar em você para fazer toda essa diferença. Meus irmãos, como aquele meu dia modificou. Eu saí daquela manhã, nunca fiz uma pregação tão rápida. Eu saí daquela manhã com tudo já escrito, pronto, porque eu sabia que Deus iria trazer você escolhido a dedo para estar aqui. Porque Ele quer falar com você e trazer ao teu coração essa paz que excede a todo entendimento. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós não estamos aqui simplesmente, hoje é domingo, 11 horas, tem que ter culto. Não, querido. É que Deus está falando com você, Deus tem uma história, um plano para a tua vida. Receba isso da parte de Deus. Assim como eu saí de lá toda... Gente, eu estava assim pronta. Sabe aquela que você está valente? Pode vir que agora... Estou poderosa. Você conhece isso? Tem hora que você fala, ai, Jesus. Não é assim, gente. Mas nós podemos ficar só no valente. Vem para mim. É o que Ele está dizendo. Vem até mim e fique aqui. Vamos orar. Vamos orar. Fecha teus olhos. Eu realmente não sei como que você vai fazer. Eu não sei como será. Se você vai separar um período, um dia, uma manhã, se você vai separar a tarde, a noite, isso não importa. Importa o que você vai fazer com isso que Deus te trouxe nessa manhã de mensagem. Importa como é que você vai levar a sério essa palavra, esse convite que Deus te fez. Você foi trazido aqui porque Deus falou, filho, eu tenho um encontro contigo neste lugar. Aquilo que você estiver ouvindo não é por acaso, é Jesuscidência mesmo, é Deus purinho, não tem mão de homens, é só Ele que pode fazer todas as coisas. Para um tempo, você tem que ler a Bíblia, você se alimenta todo dia de comida, você tem que se alimentar da palavra. Tem que ser essa uma decisão a mais importante que você pode ter. Por isso vai trazer inclusive a tua saúde mental, espiritual e até mesmo corporal. Quantas enfermidades chegam a nós porque nós estamos fragilizados. Porque o peso é tanto que nós nos sentimos tão cansados. Os dias são maus. Mas nós não podemos depender desses dias, daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós temos que andar, caminhar na nossa fé com os olhos postos no alto. É de lá que vem o nosso socorro. Não fica jogando essa responsabilidade, isso para Deus. Deus, por que o Senhor não age? Deus, por que o Senhor não faz? Não, querido, isso é nossa parte, isso é nossa parte. Ele está dizendo, inclusive, que Ele quer se deixar ser achado. Mas não é qualquer achado, você vai achar o Deus Todo-Poderoso. Você vai estar chegando diante do Rei dos Reis, daquele que pode mudar toda e qualquer situação, toda e qualquer história. Toda e qualquer história Ele pode mudar, eu creio nisso. Mas você precisa ter uma experiência nova e diferente. Você precisa chegar a este Deus, como essa música está falando, como Ele começou a dedilhar. Quem já entrou no Santo dos Santos, quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver, queridos. Eles vão estar cantando, mas você, por favor, é você e Deus. Eu não estou pedindo para você olhar que vozes lindas. Peça para Deus essa experiência. Eu quero entrar, Pai. Se você nunca entrou no Santos dos Santos, eu não estou pedindo para você ficar arrepiado, tremendo. Eu estou pedindo para deixar que Deus faz como Ele quer, mas a tua parte é separar um tempo para fazer isso. Quanto a ti, sobe. Vem ficar comigo. Vem ficar comigo. E permaneça aqui. Nossa parte é clamar pela glória. Nossa parte é essa. Ele vai nos levar, Ele vai se revelar, Ele vai mostrar para que veio.
É dela que nós precisamos. A paz que excede todo entendimento. É buscando essa glória que eu e você vamos ser mais que fortalecidos. A minha oração é que Deus fale mesmo com você e que você e Deus, um propósito. O tempo que você vai escolher, quando, porque, não pertence a mim. Isso daí é você com Deus. A minha parte é fazer o que eu fiz aquele dia. Senhor, fortalece o teu povo. Senhor, nos dá graça para passarmos os dias maus. Fortalece a tua igreja, Senhor. Os dias são maus, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não há diabo, não há desejo, não há nada que possa impedir o teu caminhar com Deus. Basta você querer e buscar. Pai amado e querido, a tua igreja que se reúne aqui neste momento, neste dia que se chama hoje, aqueles que estiverem ouvindo, assistindo, não importa a data, Pai, fala com cada um de nós e mostra a urgência, Pai, de buscarmos a Ti acima de todas as coisas, Pai. Que a gente possa colocar o nosso nome, quanto a Ti, suba até mim. Quanto a Ti, suba até mim e permaneça comigo. Oh, Pai, que privilégio nós temos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele habita conosco, Pai. Não precisamos mais, Senhor, ir lá em Jerusalém, Pai, para termos as nossas orações respondidas. Mas cabe a nós, sim, Pai, a qualidade de vida que nós queremos ter. Cabe a nós, Senhor, a decisão de como fazer, como buscar, quanto tempo passar. Eu oro em nome de Jesus, Pai, abençoando cada um que veio aqui nesta manhã, Pai. Eu oro te pedindo em nome de Jesus a graça do alto, Pai, para que cada um fortalecido no Senhor, Pai, possa sair vitorioso dessa luta, Pai, desse peso que tem carregado. Eu oro inclusive te pedindo, Pai, envia teus anjos e vai tirando todo o peso, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor. Faz tudo novo, Pai, faz tudo novo, Senhor. Manifesta teu poder no nosso meio, que ninguém saia daqui como entrou, Pai. Há poder neste nome. A este nome todo joelho se dobrará, Pai. Eu não estou falando apenas de a raça humana, Pai. Eu estou dizendo principados, potestades. Nosso Deus, nosso general é Cristo. Ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele nos faz ser mais do que vencedores diante dos nossos inimigos. Receba dessa graça, dessa unção, desse mover sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, não apenas hoje, todos os dias da nossa vida. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem já entrou no Santo dos Santos, cantem de novo, enquanto esse povo vai receber a bênção do Papai, enquanto estiver caminhando, em nome de Jesus. Vão na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!